Olá, como vai? Começa agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Gabriel Duarte, comigo na bancada mais uma vez, nosso jornalista José Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Boa tarde. Boa tarde. Bom, hoje o nosso entrevistado é o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que também está aqui para conversar com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo de novo ao portal SP Rio Mais, Felício. Olá, Gabriel. Olá a todos que estão nos acompanhando. Zé Guilherme, um prazer estar com vocês. Vamos falar sobre o estado de São Paulo, política, enfim, estou à disposição. Bom, a gente vai Quero começar esse papo com uma questão que bem recente agora, da cidade de São Paulo especificamente, que foi esse apagão, né? Que causou crise e trauma para os moradores da capital. O apagão trouxe muitas queixas sobre o trabalho, os serviços prestados pela Enel, também com relação ao atendimento da empresa contratada para fazer o fornecimento de energia. E esse caso levanta muitas queixas também sobre a privatização da Sabesp. Muitas pessoas se perguntando sobre os desafios que esse processo todo, que também é muito recente, podem apresentar. Inclusive, só para contextualizar, além das queixas, a gente teve diversos memes, a coisa da privatiza que dá certo, a martelada do Tarcísio. Queria primeiro saber se você viu os memes e depois saber a sua visão também sobre tudo isso. Hoje é impossível você acessar a internet e não ver os memes, né? Faz parte já do dia a dia, principalmente do brasileiro, né? Então é natural que assim seja, né? E o meme, ele vem um pouco com o jeitão do brasileiro, né? E ao mesmo tempo, claro, com alguma crítica por trás, outros não, são apenas engraçados, né? Mas no caso específico, a gente sempre deixa claro, eu sou o presidente do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. Para a gente é muito claro que os serviços precisam sim serem realizados em parceria com a iniciativa privada, através de PPPs, concessões, eventualmente até de privatizações. O caso da concessão e não da privatização da Enel, na verdade, ela vem de um modelo de privatização antigo. Aliás, era um modelo parecido com o que a gente tinha aqui na Dutra. A gente tinha uma concessão na Dutra da época do Fernando Henrique Cardoso. O contrato era praticamente uma folha de papel, onde tinham poucos detalhes sobre as obrigações de parte a parte. Era o início do processo de concessões no país e, obviamente, ao longo dos anos precisava ser atualizado. Lamentavelmente, os presidentes foram empurrando aquele contrato, renovando e não fazendo um novo. O governador Tarcísio, quando era o ministro da Infraestrutura, resolveu encarar o problema, fez uma nova modelagem e a gente vê esses investimentos gigantescos, inclusive aqui no Vale do Paraíba, em especial em São José dos Campos, em Guarulhos, feitos pelo novo modelo de concessão. Então a gente tem modelos antigos, que é o caso, eu dei um exemplo de um modelo antigo, que era da Nova Dutra, e a transformação dele agora num novo modelo. E o outro caso de um modelo antigo, com pouco marco legal, né, não tem um detalhamento das obrigações de parte a parte, é o contrato da Enel. Lembrando que ainda assim o governo do Estado de São Paulo não fugiu do problema. Ao contrário, o governador Tarcísio, seja nas questões das queimadas, seja na questão de São Sebastião, ele sempre vai ao encontro do problema para tentar, com a força do Estado, ajudar. Ainda que não seja um problema tão pouco do Estado, seja um problema do município e com a esfera federal, na verdade, porque nós temos uma agência reguladora, que na verdade, nós temos a Enel e tem a ANEEL. É tudo parecido, né, que a gente confunde, que é a agência de energia que regula esse serviço. Ela que tem que cobrar, ela que tem que multar, ela que tem que eventualmente romper o contrato se necessário for. Então, já em São Paulo, o que nós fizemos, inclusive, para dar mais modernidade às nossas concessões? Um novo marco legal das agências reguladoras. Inclusive, nós vamos ter um departamento específico sobre trilhos. Como a gente está investindo muito em trilhos, então a Artesp vai ter uma área específica para trilhos. Então, nós temos uma remodelagem da agência de águas, da própria Artesp, para dar mais agilidade e ela ser mais efetiva na fiscalização. Então, uma coisa não tem nada a ver. Aliás, né, a linha 8 e 9, quando a gente assumiu, da CPTM, tinha muitos problemas. Hoje você percebe que os problemas estão praticamente... Teve agora um caso de um incêndio, né? Sim, grave num trem, num vagão, né? Mas você vê que os problemas já passaram a diminuir. Então a gente tem convicção da importância de bons contratos. E aí, chegando na Sabesp, que é uma outra situação, porque lá é uma desestatização, não é nem privatização, porque a gente continua fazendo parte da Sabesp. A Sabesp, hoje nós temos 18% das ações da Sabesp.
Então desestatizou, não privatizou, porque o Estado permanece sócio. Os 18% nosso vai valer muito mais do que os 51% daqui a alguns anos. Mas mais importante do que vai valer, ou do dinheiro que nós recebemos, que não foi pouca coisa, foi 12 bilhões, a gente tem a convicção que vai levar 100% de esgoto tratado e água para todo o estado de São Paulo atendido pela Sabesp em 5 anos. Em tempo recorde, nós vamos conseguir garantir isso. Então, nós estamos otimistas em relação a todos os processos, o trem intercidades que nós leiloamos em Campinas, e nós temos uma agenda, foi bom você tocar nesse assunto, Gabriel, pois eu posso falar, nós temos uma agenda ainda este ano de 4 novos leilões importantes também de concessões agora aqui no estado de São Paulo. Então vamos falar disso. Já pode embalar? Já vamos. Então vamos lá. Primeiro a questão da retomada, e antes dos leilões, da retomada do Rodoanel, tão importante, vai ajudar muito a nossa região. Você vai ali para a região sul e para as estradas do sul do país, sem precisar passar pela Marginal, né? As obras já foram retomadas, tem mais de 1.000 trabalhadores hoje, uma obra que estava enroscada há 30 anos se espera, e uma outra obra que estava enroscada, praticamente parada, era o monotrilho, né? A nossa linha ouro, né, do monotrilho, lá é do aeroporto de Congonhas. Retomamos a obra, chegou o trem, não é o trem número 1, né, o 00, que é o trem de testes da BYD, já chegou da China, e agora o monotrilho também passa a ser realidade a partir do ano que vem. Que nós entramos em teste, 2026 operação. Rodoanel, mesma coisa. 2026 nós esperamos entregar o Rodoanel. Aqui na região nós vamos entregar o contorno sul em novembro, uma obra importante para ligar São Sebastião. Então quem estiver descendo, quem desce a serra aqui de Caraguá, vai conseguir chegar lá no Porto de São Sebastião entre 15 e 18 minutos, com segurança, né, rapidez, fluidez, com esse novo acesso do contorno sul. Inclusive lá será instalado, nós vamos ter aqui na região o primeiro Free Flow. Não é o primeiro do estado, porque já começou numa outra concessão, inclusive no primeiro mês daquela concessão já teve uma utilização bastante grande, e o Free Flow, que é o quê? Aproveitando para explicar para você que está nos acompanhando. O Free Flow é um pedágio sem cabine, você que tiver o tag, já vai ser, aquele tag é aqueles, né? Sem parar, né? Sem parar, aqueles Passou, outros que cobrou. existem. Ou não, se você não tiver, você vai ter que acessar o aplicativo e baixar o seu boleto para você pagar com o Pix. Então, o Free Flow, e você paga por quilômetro rodado, né? Quanto mais você roda, mais você paga. Também nós fizemos o edital da Mogi Dutra, Mogi Bertioga, também com Free Flow, um grande benefício. E agora a gente entra com 4 novas concessões, agora, dia 29 agora, escolas, né? 33 escolas que serão construídas, teremos uma em São José dos Campos. São José, né? E aí é uma escola feita com uma concessão por 25 anos. A empresa constrói e mantém a escola, além de outros serviços, como vigilância, manutenção, tudo dentro dessa escola. A parte pedagógica, quem faz é, claro, a Secretaria de Educação. Não tem nada de terceirização da educação. Depois vem o leilão das loterias, onde a gente, com a arrecadação da loteria, nós vamos poder direcionar para a área social e de saúde. Também é um leilão importante, que vai trazer dinheiro para os cofres para ser direcionado para a área social e de saúde, que é a prioridade Hoje também. a loteria, o dinheiro vai para quem? Não tem loteria hoje. Tem a loteria da Caixa, que o dinheiro vai para o governo federal, né? Não existe loteria estadual, né? Então passará a ter uma loteria estadual. Tem estados que já tem, estado de São Paulo ainda não tem. E depois 2 importantes rodovias, que é a Rota Sorocabana, onde inclusive a gente diminui o pedágio de quem vem de Sorocaba para São Paulo, e a nova Raposo Tavares. Quem chega pela Raposo Tavares lá em São Paulo, às vezes percorre 100 quilômetros, Gabriel, e demora 1 hora. E na hora que chega em São Paulo para andar 20 quilômetros, demora mais 1 hora. Então ali a chegada de São Paulo vai ter um grande investimento. Então também fazemos esse leilão em novembro. Então mais 4 leilões. E até o final da nossa gestão, nós teremos por volta de mais 40 leilões a serem executados de outras concessões, PPPs, pela frente. E a privatização, para encerrar, o que nós fizemos foi da EMAI, que era uma empresa geradora de energia, que nós entendemos que não tem sentido mais o Estado ser gerador de energia, e aí vendemos todas as ações para uma empresa privada e deixamos de atuar nesse setor. Perfeito. Ainda falando de obra, tem uma obra prevista agora para o fim do ano, que são as obras do trem, que vai ligar a CPTM ao aeroporto de Guarulhos, né? Queria que você falasse um pouquinho desse processo, porque é um projeto bastante interessante. É uma obra federal, tá certo? Na verdade, nem federal é uma obra que está incluída na concessão do aeroporto de Guarulhos, então ela precisava ser entregue pelo próprio concessionário, né? O governador Tarcísio, quando foi ministro, adiantou isso e eles deram continuidade, e é importante que dê mesmo, né? Tem projetos que não são projetos de gestão, são projetos de Estado, né? Estado que eu digo como de governo, coisas maiores, e ali agora parece que já está em operação, o Tarcísio já esteve lá também,
também já está em testes, né? A operação está em teste. Eu vi alguns vídeos, ainda não tive pessoalmente, mas vai facilitar muito, porque a gente já tinha o trem chegando e tinha que pegar um ônibus para chegar no terminal. Você não vai precisar mais, você faz a conexão com o trem, é um monotrilhozinho também, sistema inovador. Eu conheci o sistema na fábrica da Marco Polo, porque é a Marco Polo que é a fornecedora. Por quê? Porque os nossos VLTs de São José dos Campos, os VLPs, corrigindo, que é a linha verde de São José dos Campos, foi feito lá na Marco Polo. E eu fui ver o projeto que eles tinham deste trem, que ele é movido a ar, ele é impulsionado por ar, né, a parte de baixo. Então, eu conheci o projeto de perto, entrei dentro de um trem modelo que eles tinham lá, da Marco Polo, e agora esse projeto vira realidade com tecnologia nacional, que é muito bacana. Zé? Vice-governador, a gente quer saber qual é o status quo do programa das cenas abertas. Sim, o centro de da São Paulo. Cracolândia. Centro de São Paulo. Bom, primeiro, Zé, quem frequenta o centro de São Paulo hoje já vê que a realidade mudou e muito, né? A segurança melhorou muito, queda de quase 60% de roubos, queda de furtos também de 40%. A população hoje lá se sente muito mais segura. Eu converso quinzenalmente com comerciantes, com síndicos, com moradores, até também ali com o pessoal da Catedral, do Mosteiro de São Bento. A gente conversa com todo mundo lá, não só para checar se as coisas estão acontecendo, mas também para pegar novas sugestões. Os comerciantes da Santa Efigênia, comerciantes da Rua das Motos, né? Então a gente está trabalhando com uma série de ações em conjunto, o Tarcísio com o prefeito Ricardo Nunes. E o resultado é claro ali. Em relação específica às cenas abertas de uso, já são mais de 19 mil pessoas que foram ou para as comunidades terapêuticas ou para os hospitais especializados. Nós temos aqui... E o Hub, como é que está? Muito bem, tudo através do Hub, que é o Hub de cuidado com o crack e outras drogas, que é a grande concentrador para depois você poder suprir atendimentos. Nós temos um repositório de dados, então está tudo registrado, nós temos o perfil daquele atendido, do usuário e para onde eles têm ido. Porque logo no início da Do gestão, você tratava dessa questão de poder entender os números da Isso mesmo. Aqui nós conversamos sobre isso, que não havia nenhum tipo de estatística tal, em relação a Quem frequenta, quem frequenta, enfim. Incrível. Agora vocês estão conhecendo. Temos tudo, Zé, tudo. Primeiro nós sabemos quem está lá. Eu vou fazer uma pergunta mais polêmica, que é Claro. que o vice-governador mandou Tem pessoas aqui época pra de São eleição José. É assim mesmo, né? Vamos lá, é importante dizer, eu andei vendo algumas declarações até de candidatos, etc., né? Primeiro, dizer que as comunidades terapêuticas aqui do Vale do Paraíba sempre existiram e sempre atenderam o Estado. Por volta de 40% das vagas sempre foi utilizada pelo Estado, não tem novidade nenhuma aí, né? Continua tudo exatamente do mesmo jeito. Tem vagas que são ocupadas pelas cidades daqui do Vale do Paraíba e 40% das vagas são ocupadas por todo o estado de São Paulo. Inclusive gente de São José dos Campos que ocupa vagas em outras cidades, porque conforme o paciente é importante tirar ele do meio onde ele vive. Mesmo numa comunidade terapêutica é importante que a gente dê oportunidade para ele longe, às vezes da família, do ambiente dos amigos. Existe uma questão de jurisdição? Não, nesse caso é estadual. É estadual. Mas eles vêm para tratamento e cuidados, né? É muito comum. Aliás, a gente tem hospital regional. O hospital regional, 40% dos tratamentos do hospital regional são para cidades do Vale do Paraíba, não é para São José. 60% do hospital regional é para São José. Eu nunca vi ninguém dizendo que a gente está importando doentes, né, do Vale do Paraíba para o hospital regional. Na Covid, a gente viu a importância da rede, né? Todo mundo atendendo todo mundo para garantir que tinha leitos para todos. Muito bem. Eles são enviados aqui, sim, para serem tratados. E aí, como sempre foram, não tem novidade nenhuma em relação a isso. Ampliamos o número de vagas. As comunidades terapêuticas daqui e da região são muito sérias. Eu posso citar algumas, por exemplo, tem Fazenda Esperança em Guará. Nós temos aqui também aldeia. Então, tem várias comunidades que atendem em Jacareí, em São José, e sempre atenderam. Ampliamos o número de vagas. Criamos vagas femininas, às vezes em comunidades separadas, naquelas que eram juntas. E a gente encaminha pessoas para todo o estado de São Paulo. O nosso a van do Hub traz as pessoas e quando elas querem deixar o tratamento ou quando o tratamento se encerra, elas são recebidas pelo Hub, porque a gente envia a mesma van que trouxe e leva elas de volta para a cidade de origem. Exatamente como sempre foi feito. Dessas pessoas que foram enviadas para casa, 8 pessoas fugiram do tratamento. Não é obrigatório.
8 pessoas fugiram. Das 8, 5 foram reencontradas lá em São Paulo, nos equipamentos de saúde de São Paulo, nos nossos CAPs, nas nossas UBS. Nós cruzamos, porque nós temos os dados de todo mundo. E 3 ainda nós não conseguimos encontrar. Então nós estamos falando de 13. Eu acho que o problema das cidades da região não são de 3 moradores, de 3 usuários de droga, né? Os problemas dos moradores de situação de rua são outros. A gente teve um aumento depois da pandemia, mas é natural que quem quer complicar e, na verdade, tentar imputar uma culpa para o A, para o B. Essa semana eu vi um candidato falando que a culpa é do partido, que o partido do vice-governador, nem falou de vice-governador, que o partido do atual prefeito que obrigou o atual prefeito a receber. Acho que ele não queria fazer uma crítica a mim, ou não queria fazer uma crítica ao governador Tarcísio, e botou o partido nessa história. Na verdade, isso sempre aconteceu, essas vagas sempre foram utilizadas, continuam sendo utilizadas. Claro que teve um holofote maior por conta desse trabalho. Esse é o lado positivo. O pessoal reconhecendo que está sendo feito um bom trabalho lá na região central, o que obrigou a gente a dobrar o número de vagas em todo o estado. Não só de hospitais, mas também de comunidades terapêuticas. Felício, ainda falando sobre essa expansão das cenas abertas de uso, né? Me corrija se eu estiver errado. Dados da Secretaria Municipal de Segurança Urbana apontam que essas cenas se espalharam pela cidade em 2023 e chegaram a 72 cracolândias, né, espalhadas por São Paulo. Como atacar esses pontos para que eles realmente não se espalhem pela cidade? Eu vi muitos especialistas falando que as operações policiais mal sucedidas acabam fazendo com que os usuários migrem, né? É verdade, Gabriel, mas a cidade é do Estado, não é da cidade de São Paulo, né? A cidade é de todo o Estado, né? É uma cena aberta de uso. Na região, a sua informação está um pouco desatualizada. Logo que nós assumimos, nós recebemos sim, aí eu vou falar do centro da cidade de São Paulo, nós recebemos sim o centro da cidade de São Paulo com vários núcleos de usuários. Isso não existe mais. Estão todos concentrados hoje na Rua dos Protestantes. É ali que é a concentração. Todos os dias eu recebo a contagem de usuários, depois eu mostro para você fora do ar. Eu tenho todos os dias por drone, 2 vezes por dia, na verdade. De manhã... O vice-governador tem tudo no celular. Todos os dias eu tenho também acesso às câmeras do projeto Smart Sampa, que foi inspirado no projeto de São José. A licitação das câmeras inteligentes foi inspirada de São Paulo, a cidade de São Paulo, 20 mil câmeras, foi inspirada no nosso edital aqui. Ela segue a mesma linha do que a gente fez aqui. Mas continuando, hoje não, está concentrada, nós reduzimos em praticamente 60%. Então hoje, na região central, na Rua dos Protestantes, de manhã por volta de 200, de tarde por volta de 250, que podem ser os mesmos da manhã, tá? Você não estou falando individualmente, a contagem é de pessoas ali. E à noite nós temos um aumento dessa população, e nós estamos trabalhando nisso, por volta de 800 a 1.000, vamos chamar assim, de 800 a 1.000 usuários. Uma redução do número de 4.000 que nós tínhamos em 2022. E mais do que isso, eu sei exatamente quem são. Todos estão qualificados. Nós fazemos operações no mínimo 2 vezes por mês, às vezes até semanalmente, onde nós reconhecemos essas pessoas, credenciamos e sabemos exatamente quem são. Por isso que a gente tem os dados que o Zé falou. Isso. Primeiro, 95% são homens, 5% são mulheres. Esse é um dado importante. 60% está descumprindo medida judicial. São pessoas que estão ou em liberdade, em semi-liberdade, que não poderiam estar naquela cena aberta de uso, ou pessoas que estão aguardando julgamento em liberdade, que também não poderiam, pela justiça, estar naquela cena aberta de uso. Todas elas notificadas para o Tribunal de Justiça. Também a gente tem um perfil da quantidade de pessoas com doenças infectocontagiosas. A gente tem também um trabalho feito lá de redução de danos para as mulheres. A gente aplica aquele Implanon para poder evitar gravidez, porque a gente já constatou mulheres grávidas lá também. Então a gente tem todo um trabalho social e de saúde muito próximo. E a gente tem dentro desse universo, a gente tem também o que a gente chama dos mais críticos. Então a gente tem um perfil que a gente traça com um acompanhamento ainda mais de perto. Na primeira vez que a gente fez, a gente tinha 120 mais críticos. Juntando todos, tá? Eu estou falando de pessoas, né? E aí a gente começou a acompanhar, esses 120 viraram 30. Por quê? Porque todos os outros 90 foram para tratamento, né? E lembrando, e aí tem um pessoal que é do contra, que faz uma crítica dizendo, mas tem muita gente que entra e sai do tratamento, eles chamam de porta giratória. Eu falo, vai entrar e sair quantas vezes forem necessárias. Aliás,
Mesmo em clínicas particulares, alguém que tem algum problema de drogas na sua casa sabe que não vai ser na primeira internação que aquela pessoa vai resolver o seu problema. Primeiro que não resolve, né? Ele passa a ser doente para o resto da vida. Ele tem que ter um acompanhamento, é um tratamento. E segundo que nós vamos estar lá para dar assistência quantas vezes forem necessárias. A gente tem inclusive o número de pessoas com a quantidade de atendimentos, quem está nas cenas de uso há mais de 5 anos, todos os dados, temos um grande trabalho feito e acompanhado pela Unifesp. Então não é nós que estamos fazendo, então não é de nós para nós mesmos. Tem técnicos, na verdade cientistas da Unifesp, que fazem esse acompanhamento e de todos esses dados, tanto da questão de saúde quanto dessa outra questão voltada à segurança pública. Você traça um cenário, vamos dizer, bastante positivo, né? Sim. Mas a gente sabe que tem coisa para fazer, né? Sim. Muita coisa. Que falta fazer? Não estamos satisfeitos, claro que não. Nós queremos que a cena aberta de uso possa diluir ainda mais. A gente tem esse desafio da parte noturna. Perceba, sempre você, aliás, começou falando de cena aberta de uso, não Cracolândia, né? Eu aprendi com você. Exatamente. Então aí eu vou te dizer, o que acontece à noite? À noite não são aquelas pessoas que estão lá durante o dia. Então é um uso recreativo. Não se trata do uso do mesmo perfil de usuário que nós temos na manhã. Quando você fala de uso recreativo, a gente está dizendo que está saindo da cena aberta de uso e indo para a Cracolândia. Passa a ser um parque de diversões. Então a gente tem um outro perfil. E agora a gente tem trabalhado para poder atacar, no bom sentido, este outro perfil do usuário. Que não é aquele usuário em situação mais crítica, que está lá de dia e de noite, ou melhor, de dia, de tarde e de noite, mas aquele usuário que às vezes sai do seu trabalho, 5:30 da tarde, e vai lá porque lá ele consegue encontrar droga barata, né? E pode ir lá consumir a droga num espaço quase que protegido. Outro também, todas as drogas, né, circulam ali. Não é só o crack, né? Então, paralelo a isso, vocês viram ações de segurança pública, uma grande ação, fechamos recentemente 80 estabelecimentos ligados ao crime organizado, pensões, ferros velhos. Então a gente tem que atacar também no entorno do comércio ali que acontece. Imagina, eles vendiam ferro velho e recebiam droga. Existe vamos dizer, um protocolo desses hotéis junto desses consumidores de drogas? Sem dúvida, foi tudo investigado, né? E tinham hotéis que serviam para guardar as drogas. Via de regra, eram pensões, na verdade sim, eram pensões irregulares, tá certo? A grande maioria. E nós tínhamos sim hotéis, mas aí os hotéis foram fechados por outro motivo. Foram fechados porque tinham sido adquiridos com dinheiro do crime organizado. Aí se ligou, na verdade, quem era o dono do hotel, quem eram os laranjas, a quem serviam, e nós fechamos estabelecimentos, primeiro, ou que serviam de prostituição. Então imagina, aquela moça que está lá, ela se prostituía, às vezes numa pensão como essa, pegava o dinheiro e ia lá para comprar na Cracolândia. Então, houve uma grande ação do Ministério Público, junto com Prefeitura, Estado, Judiciário, e que a gente conseguiu fechar esses estabelecimentos. Por incrível que pareça, o difícil não é fechar. O difícil é mantê-los fechados. Porque, via de regra, eles entram na justiça para tentar reabrir. E aí aí evoluímos mais. Fizemos um decreto, que é um decreto para dar, para que, ao longo do processo, esses imóveis possam ser revertidos para o Estado. Né? Esses imóveis que eram do crime organizado possam ser revertidos para o Estado, para a gente fazer ou moradias populares, ou, eventualmente, no Estado em condição precária, no imóvel em condição precária, a gente poder demolir e reutilizar. Felício, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre um outro assunto crítico que a gente teve esse ano, que foram as queimadas, né? Sim. Em todo o estado, ainda mais aqui no Vale do Paraíba, o cenário foi bem devastador. Além do prejuízo ambiental, também teve um grande prejuízo financeiro, Verdade. De bilhões de reais. Eu queria saber, assim, bastidores da organização para combater isso, como que foi e qual que é o plano agora do governo estadual para prevenir isso para o ano que vem. Nosso coronel Rengel, sempre atento e alerta, mais de 15 mil homens e mulheres envolvidas, aeronaves, 15 aeronaves, um grande investimento do Estado para poder minimizar o impacto dessas secas, na verdade. Vocês tinham uma Foi sala, uma associação, tinha uma sala de situação. Uma sala de situação. Sim, dentro inclusive do Palácio, né? Coronel Rengel acompanha, depois também o acompanhamento das questões
meteorológicas, né? Com os nossos radares. Nós implantamos novos radares no estado também, vale lembrar, mas eram voltados à chuva, né? A gente não imaginava que teria que usar também, porque a estiagem foi muito grande, o que colocou ainda mais risco com, às vezes, uma prática, né, de homem colocando fogo, às vezes por conta de plantação ou alguma coisa assim, ou às vezes um acidente que possa eventualmente ter acontecido e transformado aquela mata seca num grande incêndio. Então houve uma grande mobilização também da sala de situação, Coronel Rengel, e nós continuamos alertas, as equipes continuam mobilizadas. Lá o maior impacto foi naquela região de Ribeirão Preto, aquela região dali do estado de São Paulo, e nós tivemos então vamos dizer, minimizando esses impactos. A iniciativa privada também ajudou, a gente teve equipamentos, né, máquinas e equipamentos, todos tiveram que se mobilizar, porque era importante ter uma reação rápida àquela situação crítica que o estado de São Paulo vivia naquele momento. Chegamos a ter 3.000 focos de incêndio ao mesmo tempo, né? Então olha a situação como era difícil. E aí nos mobilizamos para poder fazer esse atendimento com eficiência e rapidez. Eu acho que a gente podia falar um pouco de política, claro, estadual e nacional. Eu vi aí declarações suas de que o governador Tarcísio saiu bastante fortalecido das eleições municipais, né, com votação de dos candidatos que ele apoiou, e que ele está no páreo, né, da eleição presidencial, apesar de negar. Não. Ele está no páreo. Zé, na verdade o que eu posso te dizer é o seguinte, na verdade não é uma questão de negar ou não negar, né? Por isso que eu disse não. Na verdade, o que eu posso dizer a você, pelo meu convívio com o governador Tarcísio, é que ele não perde um minuto sequer com essa agenda. Ele está focado em cuidar do Estado. Ele está focado em concluir esses grandes e importantes projetos de concessões, PPPs, né, privatizações, em poder entregar uma saúde melhor, como fizemos com a tabela SUS paulista, que é um marco. Aliás, já alguns estados estão copiando a tabela SUS paulista, que é você pagar até 5 vezes mais do que a tabela SUS federal. Então ele não está focado nisso. Eu acho que esse é uma grande diferença. A gente viu outros governadores que mal assumiam, já pensavam naquilo, né? Um dia virar presidente da República. Ele não tem essa pauta, ele não pensa nisso, ele está focado no estado de São Paulo, dá muito trabalho para os nossos times de secretários, né, para que a gente possa entregar um melhor serviço. Então esse é o primeiro ponto. Ele agora, cobra bastante? Cobra bastante, agora a política... Ele cobra o cara da Cracolândia e o responsável pelas privatizações? Sem dúvida, cobra e participa. Ele é muito inteligente, é uma pessoa com uma inteligência acima da média, é muito rápido. Todo assunto que ele não conhece, ele vai estudar para depois voltar sabendo mais do que você, né? Porque ele é né, como diz ali nas palavras, né, populares, é CDF, né? Ele é um cara muito estudioso, né? Na minha época falava CDF, hoje eu nem sei como é que fala. Muito estudioso, e por isso que a gente tem tido resultados muito importantes de geração de emprego, recorde na geração de emprego, recorde na geração de abertura de novas empresas, nos investimentos de infraestrutura, essa carteira de mais de 400 bilhões de infraestrutura. Em investimentos privados já anunciamos mais de 300 bilhões. Então são muitas ações acontecendo ao mesmo tempo, na área também da construção. Então ele está focado nisso. Já em eleição, isso tem que ser visto no momento certo. Eu costumo dizer, política você tem que analisar cenário, e ninguém analisa cenário de uma eleição que vai acontecer daqui a 2 anos, antes de terminar ainda essa eleição. Agora, de fato, eu posso te confirmar, ele saiu muito fortalecido, com a participação ativa dele na eleição de São Paulo, né? E também em várias cidades do interior, e da nossa base do governo. Nós temos partidos da base do governo que nos apoiam, que apoiam o nosso governo, e a grande maioria desses partidos é que ganharam as prefeituras. Em especial, um destaque, que é importante que eu diga também, ao Kassab do PSD, né? O PSD foi o partido com o maior número de prefeitos no Brasil, né, mais de 1.090 prefeitos no Brasil, e no estado de São Paulo, onde a gente teve, se eu não me engano, 203 prefeitos, 85 vice-prefeitos e mais de 1.000 vereadores em São Paulo, no estado de São Paulo. Aliás, tem uma curiosidade, vale a pena dizer. A cidade de São José dos Campos elegeu 6 vereadores do PSD. Foi a maior bancada de uma cidade, entre todas as cidades do estado de São Paulo. São José dos Campos é a bancada com o maior número de vereadores. Mesmo você comparando com a cidade de São Paulo, Campinas, Guarulhos, com qualquer outra cidade, independente do tamanho, a maior bancada de vereadores eleitas pelo PSD foi em São José dos Campos. Mas mostra também a força do PSD
em São José dos Campos. Então o Kassab, um grande vencedor, hoje o partido, além de ter, vale lembrar, o maior número de senadores, a maior bancada do Senado, a maior bancada de mulheres do Senado também é do PSD. Agora a gente tem o maior número de prefeitos e prefeitas, um grande número, o maior número de vereadores no estado de São Paulo e também de prefeitos e prefeitas no estado de São Paulo. Então o partido avançou, era previsto isso, fez um trabalho de estrutural e agora o próximo passo. Nós queremos que o Brito, o nosso deputado federal da Bahia, se torne o próximo presidente da Câmara. Perfeito. Perguntando ainda sobre esses grandes personagens dessas eleições até o momento, né? Você acredita que o Kassab é o personagem que sai mais fortalecido, o maior dessas eleições? A gente tem Tarcísio, a gente tem Lula, a gente tem Bolsonaro. Eu acho que o Tarcísio, em primeiro lugar, em São Paulo, e o Kassab no Brasil, sem dúvida. Né? O Tarcísio em São Paulo fortalecido, claro, a força de São Paulo é a força do Brasil, mas ele teve uma atuação em São Paulo, nem poderia ser diferente, até porque ele é governador do estado de São Paulo, e o Kassab nacionalmente, o PSD, e obviamente o PSD está ligado ao Kassab, ele é o presidente nacional, presidente estadual, né? Então a gente tem uma força muito próxima do Kassab. Aliás, aproveitando, tem muita gente que fala, o PSD de esquerda, PSD de direita, PSD... Eu costumo explicar, mas vou aproveitar o oportunidade para explicar de novo. Né? O PSD é um partido de centro. Então nós temos, principalmente no Nordeste, integrantes do PSD mais à esquerda. E no Sudeste e no Sul, mais à direita. Prova disso, nós temos prefeito de Florianópolis, do PSD, é de direita. Nós temos o Ratinho Júnior, nosso governador do Paraná. Ao mesmo tempo, nós temos no Rio o Eduardo Paes, que é mais de esquerda. Nós temos no Nordeste. E o PSD que participa do governo Lula é o PSD lá do Nordeste, não é o PSD do Sudeste. Ao contrário, aqui no Sudeste nós estamos ao lado do governador Tarcísio, que é a nossa grande liderança e é um homem de direita. Então essa é a grande riqueza do PSD. Ele é plural. E o nosso presidente, nossas executivas, eles não tolhem qualquer tipo de realidade dentro, é claro, das diretrizes do nosso governo. Então, lá no Nordeste, de fato, o PSD é de centro-esquerda. Aqui no Sudeste, de centro-direita, que é onde eu me posiciono. Eu sou um homem de centro-direita, estou ao lado do governador Tarcísio, nosso prefeito aqui de São José dos Campos é de centro-direita, e aí, às vezes, as pessoas confundem, né? O PSD, negócio de impeachment. Hoje tem mais deputados federais do PL indecisos em relação a isso do que do próprio PSD. Então você vê que a gente tem que olhar, né, no momento a gente tem que olhar para a cidade, mas é importante a gente fazer essa análise do PSD. Ele é plural, e eu acho importante que seja plural, porque a gente está o tempo todo questionando até as nossas convicções, e é natural que assim seja. E aí você se convence das suas ideias, ou até mesmo você pode flexibilizá-las, seja para um lado, seja para o outro. Por isso que eu me identifiquei muito com o PSD e tenho gostado muito de atuar politicamente e, claro, em gestão dentro do PSD. Eu queria falar mais uma coisa. Eu acho que a gente podia se convidar para visitar um dia que você for percorrer Cracolândia, claro, e o Hub, enfim, a gente fazer muito uma bom. Excursão sensacional das cenas abertas. Sensacional. Se você topar. Claro, sensacional a ideia. A Gleuda, que trabalha comigo, eu atendo cada 15 dias, eu atendo no centro, justamente, eu tenho meu escritório no centro, lá na Rua Boa Vista. Já tem jornalista aqui na redação pedindo para participar da pauta. Muito interessante, vale a pena ver a realidade de perto, a vida como ela é, né? Na parte positiva, na parte negativa, esse acolhimento. Eu não lembro se eu contei aqui, vou contar rapidamente, se me permitir. Temos tempo ainda? Temos tempo. Então eu vou contar. Eu estive no Hub lá atrás, né, no início, e aí foi interessante, porque eu cheguei no Hub naquele dia, óbvio que quando chega lá tem uma certa movimentação, tá chegando o vice-governador e tal. Aí eu subi, tinha uma senhora sendo atendida, uma moça sendo atendida, né? E eu vi essa moça assim, passar, ela estava até de gorro, e aí eu subo tal, e de repente eu desço, aí eu fiz as coisas que eu tinha para fazer, lá porque são 3 andares, num dos andares eu desço. Quando eu desço, eu encontro ela de novo, no segundo andar, né? No andar intermediário, e ela vira para mim e olha para mim e fala: "Seu Felício, o senhor aqui?" Eu falei: "Nossa", né? Aí ela falou assim, eu falei: "Eu estou aqui, seu Felício, eu perguntei para aquela moça o que o senhor estava fazendo aqui. E elas me disseram que é o senhor que cuida disso aqui. E você sabe o que eu disse para ela, seu Felício? Se ele está cuidando, pode anotar que vai dar certo." Ela era de São José dos Campos, moradora de São José, estava há 1 ano na Cracolândia,
lá na cena aberta de uso, e tinha sido abordada pelas nossas equipes e tinha ido para o Hub para começar o tratamento. Ela foi para Praia Grande, essa moça, precisa até ver como é que ela está após o ciclo de tratamento dela. Ela me conheceu lá em São José dos Campos, e ainda bem que as pessoas lá de Praia Grande não tiveram preconceito para recebê-la, mesmo ela sendo um pouco de São Paulo, porque ela estava lá na cena aberta, e de São José, e ela me conhecia de São José dos Campos. Posso dizer que tiramos foto, eu tenho uma foto com ela aqui. Sabe o nome dela? Manda um abraço aí. Eu não me lembro agora, que não me lembro o nome dela, mas não adianta eu chutar um nome que também não seria correto. Sim. Mas eu conversei com ela depois, no meio do tratamento, liguei para ela, mas agora preciso ver, porque já faz uns 6 meses que isso aconteceu, um pouco mais até. Então, olha que interessante, que bacana. Eu me senti, claro, envaidecido, né, por ela conhecer o meu trabalho e, ao mesmo tempo, ela ter essa esperança para ela mesma, dela poder seguir para um tratamento. Numa ocasião, você mostrou com orgulho as pinturas lá do Hub. Ainda existem? Claro. É impecável. Se é uma coisa que eu sou chato, é com manutenção. Né? Eu sou muito chato com manutenção e eu cobro dos setores que eu estou atuando diretamente, que é o caso do Hub, que ele tenha sempre na melhor condição possível. Lembrando, nós temos paredes verdes. É muito bacana. Ele continua como se fosse novo, né? Ainda que atendendo uma população em alto grau de vulnerabilidade. Né? A gente sabe disso. Maravilha. Bom, Felício, a gente bateu 30 minutos de entrevista. Muito bom. O papo está caminhando para o fim. Mas antes de fechar, eu queria fazer uma última pergunta. Também sobre eleições, porque nesse momento eleitoral a gente fica um pouco mais inflamado, né? E a gente vê que a polarização mexe um pouco com as coisas e fica uma crítica dali, um comentário daqui, mas de forma geral, você como vice-governador tem que fazer uma interlocução também com as prefeituras. Eu queria saber como que você planeja agora, após a eleição, voltar a sentar na cadeira e falar com os novos prefeitos. Eu costumava visitar cidades, né? Às vezes falando para um candidato, outro candidato. Eu rodei muitas cidades nessas eleições. Eu tirei férias e eu tive a oportunidade de rodar muitas cidades. Não só no Vale, mas todo o estado de São Paulo. Tive em Sorocaba, tive em Santos, tive, enfim, em várias cidades. Tive aqui no Vale, em várias cidades, em Guará, em Tremembé, em Lorena eu tive. Passeou. Passei bastante, aproveitei as férias para fazer isso. Esse foi o meu objetivo, né? Ajudar aqueles que entendiam que eu poderia contribuir, estando presente como militante, na verdade, né? Como apoiador, né? E inclusive de outros partidos. Aqui, por exemplo, Paraibuna, a candidata era do PL. Ela foi eleita, o Vitão, que é meu amigo pessoal, fui lá apoiar a candidata do PL. Então a gente vai em outras cidades também. E eu sempre digo o seguinte, gente, as eleições passam. Né? E é natural, o ideal é que a gente tivesse reproduzido nas cidades um candidato só representando o mesmo grupo de apoio do governador. Mas era impossível na prática isso acontecer. Então a gente tem cidades onde a gente tem esses embates, às vezes, de candidatos de partidos que nos apoiam na nossa base de governo. A grande maioria delas o governador ficou neutro, onde tinham candidatos, né, da mesma base do governo. Na grande maioria, outras ele até se posicionou por uma ou outra razão. Mas na grande maioria, ele assim como fez aqui em São José, né, ficou neutro. Então, agora as eleições passaram e a gente vai trabalhar com todos os eleitos. O nosso objetivo é construir um estado melhor, com melhor prestação de serviço, e a gente teve a grande maioria das cidades, inclusive com vencedores, como eu falei, do nosso grupo de apoio, né? Mas óbvio que tem cidades que isso não aconteceu e não importa. A gente tem que ter projetos para as cidades e continuar trabalhando em parceria. Então, por isso que nas eleições a gente tem que tomar muito cuidado para não extrapolar o limite, né? E aí vale para entre os candidatos. Eu não gosto de guerra, acho que boa política se faz primeiro com respeito, e respeito, a gente está falando de respeito inclusive aos adversários, né? E a gente vai trabalhar em conjunto com todos aqueles eleitos, os prefeitos e prefeitas, para construir um estado melhor. Perfeito, muito bem. Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Talk mais uma vez, e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, prazer falar com vocês, Zé, Gabriel, todos vocês que estão nos acompanhando. Contem com o governo do estado de São Paulo para que juntos a gente construa esse estado dos nossos sonhos, e posso dizer que o nosso governador todo dia acorda cedo, arregaça as mangas e se coloca à disposição do cidadão do estado de São Paulo. Eu ao lado dele e um grande time de secretários para transformar sua vida para melhor. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado também, Zé, pela participação mais uma vez. Até a próxima. E obrigado você que assistiu a gente aqui até agora. Esse episódio fica disponível no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima.